Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo correção de exercícios de semelhança de triângulos. Então nós vamos resolver alguns exercícios aqui. Primeiro exercício na tela aí para vocês. No triângulo ABC, representado na figura, DE é paralelo com AC. Determine EC, dado que AC é 9, BC é 15 e DE é 3. Então vamos colocar as informações no desenho. Primeira coisa, ele falou que o DE paralelo com AC, ok? E o AC mede 9, então esse tamanho aqui é 9. O BC é 15, então tudo daqui até aqui, ó, é 15, ok? E o DE mede 3. Beleza? Pergunta é, quanto mede o EC? Vamos colocar o X aqui. Vamos lá. Se trata de um exercício de semelhança de triângulos. Então, antes de fazer a proporção, perceba o que é igual ao que. Então, eu tenho dois triângulos aí. Então, o triângulo DBE é semelhante ao triângulo ABC. E repare que as ordens das letras tem que estar na mesma ordem dos ângulos iguais. Então veja o que eu quero dizer. Se esse lado é paralelo com esse, significa que esse ângulo é igual a esse, ok? Aí eu tenho esse ângulo é igual a esse, ok? Já tenho, então, pelo caso o ângulo, já tem a semelhança. E esse ângulo é comum para os dois, ó, tá? Então, dê um destaque para os seus ângulos para você poder saber a comparação. Outra coisa, a comparação tem que ser feita com lados de triângulo. Então, vamos lá comparar. Então, olha só. O triângulo, o lado AC, cercado pelo ângulo que eu marquei de rosa e azul, tem que ser comparado do outro triângulo pelo lado que está cercado pelos mesmos ângulos. Aqui, ó. Tá? Então, o grande 9 eu vou comparar com o 3 do pequeno. Então, 9 sobre 3 é igual. Aí, olha só, o 15, que é do triângulo grande, que é verde e azul, eu tenho que comparar com quem? Com o verde e azul do pequeno também, ó. Só que eu não tenho a informação dele aqui, então eu tenho que deduzir. Se tudo mede 15 e essa parte aqui que a gente quer descobrir é o x, então essa parte mede quanto? 15 menos x. É o todo, tirando o que eu não quero. Então, como que eu vou fazer a comparação? 15 está para 15 menos x. 15 menos x. Como que eu resolvo essa situação? Multiplicação em cruz. Então, vamos lá. 3 vezes 15. 3 vezes 15, 45. E o 9 tem que multiplicar o 15 e tem que multiplicar o x. Então, 9 vezes 15, 9 vezes 5 é 45, vai 4. 9 com 4, 13, 135. 9 vezes x, 9 vezes menos x, menos 9x. Beleza? Passa o 135 para lá. 45 menos 135 é igual a menos 9x. 45 tira do 135, sobra 90. É igual a menos 90, porque é maior negativo. Ok? Inverte para ficar tudo positivo, ou multiplica por menos 1, que você preferir. X é igual a 90 dividido por 9. X é igual a 10. Ok?
Beleza, então era o que a gente queria. Veja só outra ideia que a gente pode ter aqui. Lembre, quando eu faço semelhança de triângulo, eu tenho lados proporcionais e ângulos iguais. Se os lados são proporcionais, quer dizer que a razão de um lado para o outro tem que ser a mesma desse para qualquer outro lado. Então, olha só, do triângulo grande para o pequeno, o que aconteceu com o valor? Era 9 e virou 3. Então, aqui dividiu por, daqui para cá, ó, dividiu por 3. Se do triângulo grande para o pequeno dividiu por 3 um dos lados, significa que todos os lados do pequeno vão ser o resultado do grande dividido por 3. Então, 15 dividido por 3, 5. Então, significa que essa parte tem que medir 5. Quer dizer que o restante aqui é o 10. Então, tente sempre enxergar essa proporção antes, tá certo? Bora para o exercício 2. Então, tá aí o exercício 2, ele diz o seguinte: na figura, as cordas AC e BD se interceptam no ponto E, de modo que AE igual a 4, DE igual a 10, AD igual a 8 e BC igual a 12. Calcule os segmentos BE. Calcule o segmento BE só. Então, o exercício é esse. Os valores estão aí. Vamos colocar no desenho. Sempre coloque as informações. AE é 4. DE é 10. AD é 8. Então, ele deu as 3 informações desse triângulo aqui. BC é 12. E ele quer o valor de BE. Então, eu já vou colocar o X aqui, ó. Ok, será que os triângulos são semelhantes? Vamos comparar os ângulos. Esse ângulo que eu marquei de rosa é igual a qual no outro triângulo? É igual ao ângulo A. Consegue perceber isso? Esse ângulo que é inscrito na circunferência enxerga esse arco aqui, ó. Se ele está enxergando esse arco, ele tem a metade do arco. Ao mesmo tempo, o A também enxerga esse arco. Então, ele também mede metade do arco. Quer dizer que, então, eles são iguais. Ok? Então, o ângulo A é igual ao ângulo B. Beleza. Não me importa o valor. O importante é que eu fique igual. O que mais que eu tenho de igual? Opa, eu tenho que esse ângulo aqui, ó, é igual a esse ângulo aqui. Por quê? Opostos pelo vértice. Então, o ângulo BEC é igual ao ângulo AED. Olha lá, já tenho 2 casos aqui. Então, pelo caso AA, ângulo, o triângulo AED é semelhante ao triângulo BEC. Escreva sempre a sua semelhança na ordem dos ângulos iguais. Então, sobrou que esse ângulo aqui tem que ser igual a esse ângulo aqui, ó. Tá certo? Que eu marquei em verde. Agora, na hora de montar a proporção, ou você segue o que você escreveu aqui, ou você usa os valores que você tem ali. Então, vamos lá. O lado AD, que mede 8, está para quem no outro triângulo? AD cercado por verde e rosa, BC cercado por verde e rosa, 12. É igual, o lado AE mede 4, está para quanto no outro triângulo? Está para X nesse triângulo. Olha lá, já basta para eu achar o valor de X, mas eu vou escrever a última proporção, ó. O lado 10, que eu nem vou utilizar, estaria para quem? Estaria para o EC, que o exercício não perguntou, tá bom? Então, se ele não perguntou, vou usar só essa parte da proporção aqui. Já sai multiplicando em cruz, 8 vezes x, 8x. 4 vezes 12, 48. X é igual a 48 dividido por 8, x é igual a 6. 6 tem unidade de medida? Não, então é só 6 mesmo. Ó.
No exercício 3 ele diz o seguinte: para que alguém com olho normal possa distinguir um ponto separado de outro, é necessário que as imagens desses pontos, que são projetadas em sua retina, estejam separadas uma da outra a uma distância de 0,005 milímetros. Adotando-se um modelo muito simplificado do olho humano, no qual ele pode ser considerado uma esfera, cujo diâmetro médio é igual a 15 milímetros, a maior distância x em metros que os dois pontos luminosos distantes 1 milímetro do outro podem estar do observador para que este os perceba separado é d. Então, bora lá resolver esse exercício. Então, ele deu a seguinte informação. Para você poder distinguir dois objetos separados, eles têm que estar a esta distância dentro da retina. Repare que essa distância é muito pequena, é 0,005 milímetros, ou seja, 5 milésimos de milímetro. Tá? Quanto que a distância máxima que um objeto vai poder estar, quando eu dou, na verdade, dois objetos, eu tenho um objeto aqui e o outro objeto aqui, qual é a distância máxima que eu vou poder deixar esses dois objetos de mim, sendo eles separados 1 milímetro, e eu ainda conseguir perceber que eles estão separados 1 milímetro? Para que isso aconteça, dentro da retina tem que dar pelo menos essa distância. Sabendo que o diâmetro do olho que ele está usando é de 15 milímetros. Então veja que isso muda de pessoa para pessoa. E o x que a gente vai achar aqui, que é a distância do observador até o objeto, ele quer em metros. Como todas as nossas medidas aqui estão em milímetros, vamos manter ela em milímetros e só no final transformar em metros. Vamos lá, semelhança do triângulo. Então não tem ponto aqui, vamos só deduzir rapidamente. Esse ângulo é igual a esse. Por quê? Opostos pelo vértice. Aí eu tenho esse ângulo pode ser 90 graus e esse ângulo pode ser 90 graus, eu não tenho certeza. Mas eu tenho certeza de que essa distância é tão pequena e essa distância é tão pequena também que esses ângulos eles têm que se aproximar um do outro. Restando que esse ângulo, que eu não sei o valor, também tem que se aproximar desse. Então, a semelhança é garantida aí, nesse caso, tá bom? Por causa desse tamanho ser tão pequeno para uma distância que eu vou achar em metros aqui, ok? Então, um desvio de 1 grau aqui não faz diferença nenhuma na nossa resolução. Beleza, semelhança de triângulos, quem está para quem? Então, veja as marquinhas. Aqui, ângulo de 90 e azul, ângulo de 90 e azul. Então, 0,005 está para 1, assim como 90 e preto, 15 milímetros, olha lá, tá vendo? Coloquei esse em cima, então esse vai em cima também, está para x. Acompanhou? Ok? Multiplicação em cruz, 1 vezes 15, 15, e x vezes isso, então vai ficar 0,005x. E 1 vezes 15, 15. X é igual a 15 dividido por 0,005. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 1000, eu sumo com essa vírgula. Então, eu vou ficar 15.000 dividido por 1, 2, 3 casas, ó. Multipliquei por 1000, desloco a vírgula 3 casas. Então, a vírgula vem para cá, vai ficar 5. 5,0, não preciso pôr. 15.000 dividido por 5, isso dá 3.000 milímetros. Agora, o que eu vou fazer? Vou passar para metros. De metros para milímetro, o que eu tenho que fazer? Dividir por 1000. Dividindo 3.000 por 1000, eu tenho 3 metros. Isso a gente encontra na alternativa C. Ok? Vamos para o nosso último exercício agora. Exercício 4. Em um trapézio cujas bases medem 8 cm e 12 cm,
A altura mede 10 centímetros. Qual a distância do ponto de encontro das diagonais à base maior? Olha só então, desenhei um trapézio qualquer, ele não falou o formato, desenhei aqui, a base AB paralela à base CD, senão não é trapézio. Ele falou que as bases medem 8 e 12, então essa aqui de cima que eu fiz menor é a de 8 e essa de baixo é a de 12, ok? A altura mede 10. Para não sobrecarregar o desenho, eu vou colocar a altura aqui fora, ó. Então aqui vai medir 10, porque a gente vai riscar esse desenho aí, tá? Vocês já vão entender. Qual que é a distância? A pergunta é a seguinte: qual é a distância do ponto de encontro das diagonais à base maior? Então ele está falando ponto de encontro das diagonais. Então traça diagonais nesse desenho. Quando eu ligo AC e quando eu ligo BD. Tá aqui. Tracei as duas diagonais. Esse ponto aqui, que eu vou chamar então de E, que é o ponto de encontro delas, é o ponto que ele está falando nessa descrição. Qual é a distância desse ponto à base maior? Então tá aqui a minha base maior. Ele quer saber a distância desse ponto à base maior. Quando eu falo distância de ponto e reta, lembre que é sempre na perpendicular. Então vou traçar aqui, ó, perpendicular, ó. Então, esse é o nosso X, formando 90 graus, tá? Ok. Como nós vamos fazer isso? Veja, se dois triângulos são semelhantes, todos os segmentos que estão traçados nesses triângulos são proporcionais, inclusive as suas alturas. Então, onde está? Veja, a gente tem vários triângulos aí. Aonde estão os dois triângulos semelhantes? Observe os ângulos que eu vou marcar. O ângulo C aqui embaixo, ó, essa partinha, o ângulo ACD, é igual a qual ângulo? É igual ao ângulo BAC. Esse ângulo aqui, ó, BAC. Por que são iguais? Pelo caso alternos internos, já que aqui é paralelo, eles são alternos internos. Se esses dois ângulos são alternos internos, eu também tenho alterno interno aqui, ó. Esse ângulo BDC é alterno interno com o ângulo DBA. Pronto, já mostrei dois ângulos iguais. O terceiro é obrigatoriamente igual. E por qual é o caso da igualdade? O caso da igualdade é que eles são opostos pelo vértice, tá? Então ficou só para colocar aqui AEB é igual ao ângulo CED. Opostos pelos vértices. OPV e esses dois casos aqui, alternos internos. Bom, pelo caso AA, o triângulo, colocar na ordem certa, hein? AEB, mesma ordem dos ângulos agora. O ângulo A compara com o ângulo C, é semelhante ao triângulo CEB. Então veja, escreva sempre nessa ordem. Bom, a gente só tem duas comparações possíveis. Eu só sei comparar esse lado do triângulo com esse lado do triângulo. A minha pergunta é a altura, então eu também tenho que comparar com a altura desse triângulo aqui. Vamos traçar ela aqui, ó. É continuação aqui, né? Então tá aqui a altura desse triângulo. Essa altura vai medir quanto? Olha lá, se tudo mede 10 e isso aqui mede x, essa parte mede 10 menos x. Beleza? E é isso que nós vamos comparar então. Essa base está para essa base, assim como essa altura está para essa altura. Então, 8 está para 12, assim como 10 menos x está para x.
Multiplicação em cruz, 8 vezes x, 8x. 10 vezes 12, 120. 12 vezes menos x, menos 12x. Passa o x para lá, 8x mais 12x é igual a 120. 20x é igual a 120. Passa o 20 dividindo. 120 dividido por 20, corta 0. 12 dividido por 2, 6. É o que ele pediu, é a distância do ponto de encontro da diagonal até a base média, 6 centímetros. Tá, então, os 4 exercícios de semelhança de triângulo. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha a informação. Valeu, galera. Tchau, tchau.